dia, Soco Matinal, voltando a falar sobre guerra comercial. O que aconteceu? A China foi lá e retaliou os Estados Unidos na mesma medida com mais 50%, chegando aí aos 84%, enquanto os Estados Unidos estavam ali tarifando em 104%. Por que essa diferença? Porque ali já existia uma tarifa antes mesmo de começar por parte dos Estados Unidos. Só que agora que a China tarifou na mesma moeda e não arregou, Estados Unidos, por meio de Donald Trump, subiu para 125% e a guerra comercial não para. Por outro lado, Donald Trump, no mesmo movimento, também reduziu aí para 10% a tarifa global sobre todos os outros países, de acordo com ele, porque não retaliaram. Será que foi por isso? Então vamos falar mais sobre isso. Também temos aí que sob Lula, né, em apenas 2 meses, as estatais aí acumulam déficit de 770 milhões aí. E o Brasil que volta a exigir visto aí para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, viu? Chupa. Quer entrar aqui? Vou ver se eu quero. É isso. Aqui não é bagunça mais. Aqui não é bagunça, não. 7 países possuem juntos aí mais de 500 mil bitcoins. E a gente vai citar aí quais são as ordens de cada país do mundo que tem mais Bitcoin e por quê. E tem uma pegadinha aí no meio. Curiosidade. E algumas gigantes anunciam investimentos bilionários no país, aí, inclusive a que produz Ozempic. Bom dia aí de vocês aí, rapidão. Bom dia. Bom dia, Alan. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, então vamos começar aí. Pode falar aí sobre o Donald Trump, tarifa e é isso aí. Beleza, gostei da introdução agora. Show, cara. Tem muito tempo que a gente espera que o Edson ele apresente as notícias desse jeito aí, ó. Mas ele já falou metade da notícia, né? Então. Surpreendeu, né? Obrigado. Surpreendeu, mas não tanto, porque no começo do programa ele já falou ali quase tudo. Viu? Então, O beleza. cara tá quase um William Bonner. Não, Fala dele. fantástico. Então, cara, uma coisa só que o Edson não comentou é que vai ter uma pausa ali de 90 dias. A única coisa. Aí é foda. Vai ter uma pausa de 90 dias aí, né? Com relação às tarifas do Donald Trump. Quando ele anunciou isso aqui, cara, a tela de todo mundo Estralou. aqui na consultoria estourou, cara. Era aquilo que tava vermelhinho, ficando verdinho na hora, o dólar caindo 3%, a bolsa subindo 3%. Lá fora a gente vê na Nasdaq subir mais de 10%, o S&P 500 7, 8% também. Então, assim, cara, foi uma loucura, somente no momento em que ele anunciou aí que teria essa pausa, mas que isso não seria para todo mundo, que ele ainda quer trazer Pequim para um debate e fazer com que essas tarifas ali se arrefeçam, mas ainda não tá conseguindo esse debate ali diretamente com a China, porque os chineses estão se mostrando irredutíveis quanto a essa pressão dos Estados Unidos, né? Eles disseram, inclusive, que iam levar os Estados Unidos até a OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, e foi isso que trouxe ali o Jameson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, que disse que a China sempre complica as negociações com os Estados Unidos. E isso vai trazendo ali para a China também outros artifícios com relação a essa guerra comercial, que não está sendo apenas nas tarifas, mas ela está trazendo também alguns outros artifícios, como bloquear as transações com empresas chinesas por parte de empresas norte-americanas. Entre elas, a gente inclui ali 2 que são subsidiárias da Boeing, e além dessas 18 empresas que foram colocadas nessa lista, a gente tem outras 6 que foram colocadas numa lista chamada de empresas não confiáveis, tá? Entre essas empresas não confiáveis, já viu algumas empresas como a dona da Calvin Klein e também a Lockheed Martin, uma que a gente já falou algumas vezes aqui dentro do programa, que produz ali caças, mísseis e todas essas coisas que são voltadas para a parte bélica, né? Então, e isso principalmente porque elas têm vínculo com Taiwan e essa parte bélica que obviamente pode vir a respingar ali na economia chinesa, né? E dentro desses aspectos, a China também vem trazendo alguns outros artifícios, não só esses de bloquear essas negociações com empresas norte-americanas, mas também ela tem alguns aspectos que podem ser feitos ali de forma estratégica. Uma delas é barrar algumas partes de portos que estão em porte dela com aquela negociação com a BlackRock, né, que era um dos desejos ali do Donald Trump de ter acesso ao canal do Panamá. E além disso de propriedades antitrust, né, como o que aconteceu ali na compra da Tower Semiconductor pela Intel em 2023 e também das negociações da DuPont, que é aquela empresa de biotecnologia dos Estados Unidos dentro do território chinês. Essa guerra comercial vem num momento não muito bom para a China, né, que já passa aí por momentos complicados na sua economia, justamente por causa daquele problema que a gente já acompanha há muito tempo com relação à economia muito dependente do setor imobiliário. E outro bloco econômico também que vem passando exatamente pelo que a China vem passando é o da União Europeia,
que ela também entrou nesse conflito, justamente aí com essas tarifas que vêm sendo impostas pelo Donald Trump, e que essas tarifas foram afetadas ali principalmente para setores como a soja, diamantes, produtos agrícolas e motocicletas, que foram retaliados ali pela União Europeia, mas um que ficou de fora foi o Bourbon, justamente para que não afetasse ali o champanhe francês. Então, sim, né? tiraram ali somente as bebidas e o resto Que se entrou na foda. retaliação, né? Então, mostrando que o que importa de verdade são bebidas alcoólicas. Maravilha aí. Esse é o maior jogo de truco do século. Né? Exatamente. É 3, 6, 84, 125. Cara, mas isso mostra também uma força da China muito grande, né? Porque eles acharam que ela ia amolecer ali durante esse debate com E ela o permanece Trump, durona. os caras E aí fica o taram. questionamento, será que o Trump vai correr com 7 copas na mão? Exatamente. E aí? Exatamente. E agora, né, vocês aí que poderiam estar pensando, pô, eu acordo aqui, vejo o suco matinal, vejo a thumbnail, clico aí pra assistir e só tem notícia ruim, é só guerra comercial, mundo acabando, é déficit primário no Brasil, vou chorar. Então, o que a gente fez? Para alegrar vossos corações, porque um dos motivos da existência desse canal, além de colocar propaganda agora, e propaganda no meio do vídeo, é manter a energia lá em cima, né? Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe a lista dos países que mais tem Bitcoin aí para vocês terem isso como curiosidade para falar para as outras pessoas e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Então, o primeiro aí, o Alan vai trazer e eu vou dar 3 dicas aqui para vocês tentarem adivinhar. É um país aí Da Europa. grande, é um país que tem mais que uma cor na bandeira e é um país aí que tem vizinhos aí do lado, hein? Qual que é? Vamos lá? Alan? Bom, primeiro eu vou explicar um pouco do contexto do Bitcoin. Maravilha. Depois eu vou soltar. Pô, levantei a bola pra você, seu filho de... Ele cagou pra ele. Pô, tirei a... Ele me pegou Usei- desprevenido, Usei cara. toda a minha criatividade pra Beleza. levar a audiência à loucura aqui. Não, mas eu vou primeiro aplicar um pouco do contexto, porque é muito importante a gente trabalhar isso. Maravilha. Então, se a gente for pensar ali há 10 anos atrás, a gente não tinha... Ninguém imaginava que um país constituiria reservas, né, em criptoativos, em bitcoins. Porque não era tão ampliamente divulgado, né, tinha suas altas ali, mas não tinha nenhum tipo de regulamentação, era difícil negociar. Só que nos últimos anos, né, a gente teve alguns acontecimentos que provocaram essa preocupação, essa necessidade, digamos assim. Né? Primeiro ponto, a gente teve o aumento da quantidade de pessoas, de instituições que comercializam e trocam, né, as criptoativos, compram e vendem. E também a gente teve recentemente, né, na guerra Rússia e Ucrânia, a exclusão dos russos do sistema SWIFT, o que levou a algumas preocupações sobre a parcimônia do sistema financeiro global. Né? Então, desse modo, alguns países já iniciaram desde 2022. O primeiro deles e o mais famoso é El Salvador, né, que adotou a política de compra de bitcoins de 1 por dia, né, devido ao seu presidente ser um dos entusiastas ali da criptomoeda. Mas recentemente ele foi passado por esse país maravilhoso que o Edson descreveu. Grande e agora país. eu vou responder a sua pergunta. Fala tá? dele. É o Butão. Ah! É aquele país que todo mundo conheceu, se abriu um mapa mundi na quinta série, né? Você abre o mapa mundi na quinta série? Cedo, assim? Você sabe o que. Você não pode saber nenhum país ali do Himalaia, mas esse você sabe. Por conta do seu nome, óbvio. Mas, enfim, alguns fatores importantes que levaram ele a começar a minerar bitcoins. Ele não comprou, ele minerou. Bom, simplesmente pelo fato de que esse país pequeno, de 800 mil habitantes, tá? Ele detém ali uma usina hidrelétrica com capacidade de 23 mil megawatts, que é o suficiente para abastecer o estado de São Paulo com 46 mil milhões de habitantes. Ou seja, tem energia de sobra para poder minerar. E com isso, o país acabou crescendo as suas reservas, né, e consequentemente passando ali o último país de El Salvador. Mas ainda está distante da lista, tá, dos primeiros da lista. Então, na ordem aqui crescente, né, do primeiro para o sétimo, a gente começa pelos Estados Unidos, com 198 mil bitcoins, tá, todos apreendidos, tá, nenhum ao certo, não sabe ao certo se foi algum comprado ou coisa do tipo, ainda tem se especulado se o Donald Trump vai conseguir começar a fazer essas compras, mas todos aprovados em esquemas de fraude. Tá? O mais famoso é o Silk Road, em 2013, que era um site que comercializava drogas, né, através de bitcoins, de criptoativos. O segundo vem a China, com 190 mil, também proveniente de um esquema de fraude. Tá, Você pode ter certeza que já vai pra 199.
Pelo menos passar os Estados Unidos eles vão. Pelo menos passar, eles devem Eles estão passar. medindo o tamanho do pinto há tanto tempo. Mas vai deixar essas, mas Exatamente. essas informações elas ainda são muito no âmbito especulativo, tá? Não se tem um Fofoca. dado oficial, mas são estimativas baseadas em análise de carteiras disponíveis no mercado, em que eles atribuem aos chineses e aos americanos, tá? Muitos dos representantes do governo já falou que até que vendeu isso, mas não verificaram em qual janela isso aconteceu. O terceiro veio o Reino Unido, tá? Com 61 mil bitcoins, também proveniente de um esquema de fraude. Cara, Tá. legal, hein? Então, assim, os 3 primeiros vieram com esquema de fraude, tá? O Legal. Brasil, pô, tinha que estar nessa lista, porque o Porra. que tem de pirâmide de Bitcoin aqui é brincadeira. Faltou empenho Faltou nosso aqui, articulação faltou aí, articulação Brasil, aí, política. pra A gente entrar tem nesse ranking. grandes faltou grupos de articulação. fraude aí que a gente poderia estar na frente disso. Em quarto lugar vem a Ucrânia com 46 mil bitcoins, mas isso se deve ao fato de que ela entrou em guerra com a Rússia e boa parte das doações que ela recebeu vieram em bitcoins. Pra você ter uma ideia, é mais fácil transferir bitcoin para a Ucrânia do que mandar dólar, né? Então, ela se financia com essas criptomoedas. Paga ali seus grupos de soldados, né? Os mercenários que vêm ali para a guerra, compra algum tipo de equipamento militar ou até mesmo faz a troca por dólar para poder financiar ali a sua estrutura básica. E em quinto lugar, vem um país que não aprendeu de fraude, mas cometeu a fraude, que é a Coreia do Norte. Então, O grupo Lazarus. o famoso fala grupo dele. Lazarus, né, um grupo hacker aí liderado pelos norte-coreanos, que recentemente fez um ataque à Bybit, né, que pegou mais de 2 bilhões de dólares em criptoativos, né? Meu cliente, inclusive. Bom, se a gente for tirar aí quem tá em guerra e fraude, o Botão fica em primeiro, porque ele Grande vem em Botão. sexto lugar. Com 8.504 bitcoins proveniente aí da sua mineração. E em sétimo é o Salvador com 6.100 proveniente da sua compra diária de bitcoins. Todos os dias ele compra pelo menos um bitcoin. É a política de Estado adotada por Nayib Bukele, que é o presidente Grande Bukele. de El Salvador. É isso aí. Então, um abraço aí pra todo mundo do Botão aí. Grande país aí. Estão ricos de aí Bitcoin. pela lista. Sensacional. Viu? O clima voltou lá em cima. Ó. O Lucas tá sorrindo ali, ó. Pô, já tinha o quê? 3 meses que eu não vi o Lucas dar um sorriso aqui nessa empresa. Foi Agora só o Lucas falar tá de com um Botão sorriso, que o homem né? tá feliz. Só um ponto que eu esqueci, tá? Na lista de 2024, a Filipinas estava entre os países que mais Olha tinham. só. Olha dele, fala dele. Ele tinha que Mas aí, por puxar conta de sardinha, né? mercado, eu acabei pedindo pro Galípolo de lá e parar de comprar, entendeu? Exatamente. Que também tem uma questão de ética envolvida aí, né? Tem isso aí. Então, começando agora outra notícia e falando agora do nosso país, da nossa terra, onde a gente mora, onde a gente vive e onde a gente paga imposto. Brasil. Ele volta agora a exigir visto, não é passaporte, é visto de cidadãos americanos, de cidadãos canadenses e australianos a partir do dia 10 de abril de 2025. Hoje. Hoje. Então, quer entrar aqui no Brasil? Deixa eu ver se eu quero. É isso. Exatamente. Aqui não é bagunça. Cara, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil partiu desse princípio de reciprocidade. Reciprocidade é a palavra da moda agora em todas as relações diplomáticas. Então, se você faz isso comigo, eu vou fazer com você. O Edson já deu um exemplo muito claro. Se quiser, volta o vídeo da semana Exatamente. passada lá que ele mostra bem sobre isso. O que é uma reciprocidade? O que é uma reciprocidade. Então, o Brasil ele vem fazendo isso justamente para fazer uma negociação com os Estados Unidos e fazer com que vai que o Brasil entre na lista de países que não precisam de visto para visitar os Estados Unidos. O que vocês acham disso? E até uma facilidade bem legal, né? Porque hoje é muito complexo para você tirar o visto para os Estados Unidos. Por vezes ali, muita gente é barrado, gasta uma grana ali absurda. A gente aqui de Goiânia vai lá para Brasília à toa. Então é bem complicado. Então, assim, se a gente tiver essa facilidade aí, ia ajudar muito os brasileiros a conhecer a terra do Tio Sam. E a gente tem aqui que em 2024, o Brasil recebeu 728.537 turistas provenientes dos Estados Unidos. Já do Canadá foram 96.540 e 52.088 mil provenientes da Austrália, segundo a Embratur, que é a Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo. Tá? Então, para esses países aí que quiserem visitar o Brasil a partir de hoje, terão que pagar uma taxa lá no Evisa de $80,90, tá? O que tá mais ou menos R$479. Já dá um dinheirinho bom aí. Já tá. Já dá Você pode vir um cascalho a mais aí pro Brasil. Mas a permanência, inclusive, não pode exceder 90 dias. 90 dias aí é o máximo para você estar aqui no Brasil se você é proveniente desses países. Em março de 2025, o Senado Federal já tinha passado uma lei para derrubar aí, né, suspender essa exigência de visto desses países, que ainda deveria passar ali pela Câmara dos Deputados, mas que ainda não tinha sido tramitado, né, não tem previsão ainda para ser tramitada essa lei. E o único país ainda que está passando intacto nessa
nesse imbróglio aí que está acontecendo foi o Japão. O Japão aqui para você, assim como vários outros aqui das pessoas aqui desse nobre estúdio desejam visitar o Japão, Grande. você tem até, se eu não me engano, 2026 para visitar o Japão sem visto. Então aproveita disso aí, porque o Brasil ainda está com esse período de reciprocidade e de isenção de visto para esses dois países. E além do fato de que China não invadiu Taiwan ali no Pacífico, então é um bom momento agora de visitar o Japão Aproveita. aí, né? Aproveita, cara. Então Mas é imagina isso. o cara ser deportado, né? Ficar depois dos 90 dias ser deportado do Brasil. Cara, Fica um pouquinho eu acho meio- difícil Será que acontecer existe, isso, hein? tipo assim, a polícia fala assim, pô, dá seu visto aí. Irmão, considerando tanto de venezuelano, queniano, tanto de trem que tem na rua, ninguém manda esse povo embora. Calma aí. Calma aí, Lucas. Calma aí. Tá lembrando, Lucas? A gente é amigo. Parceiro, ninguém manda Ninguém manda ninguém aqui, embora, cara. não, velho. Mas é isso, ó. Em geral. Se somar os $80 aí pela quantidade de pessoa, acabou o déficit brasileiro, pagou as contas, o governo Ficou tá feliz. legal. Então é isso. legal. Já que reclamaram aqui de eu apresentar notícia, fala aí de déficit comercial, ela. Vamos falar aqui de déficit. Mas não é déficit comercial, não, tá? É déficit primário. Das tá? estatais. do Das governo estatais. Lula. Fala do Lula. Sobre o governo Lula, em apenas 2 meses as estatais acumulam um déficit de 707 milhões de reais em 2025. Como é que é calculado esse déficit? Né? Você tem a estrutura das estatais. Você tem as nacionais, né, da União, as estaduais e as municipais. Né? Por incrível que pareça, existem estatais municipais. Tá? E aí é feita a soma do resultado primário de cada uma delas. As estatais federais tiveram déficit de 989 milhões, as estaduais 681 milhões e as municipais, na verdade, as estatais tiveram as estaduais tiveram um superávit de 681 milhões, Boa. tá? Não foi um déficit. E as municipais tiveram um resultado negativo de 398 milhões de reais. Na soma, 107. O que é que justifica isso, né? Boa parte são despesas operacionais, despesas recorrentes que todo começo de ano tem, né? Reajuste de plano de saúde, reajuste de salário, às vezes pagamento de bônus, investimentos em fundos setoriais, né? Que seriam os fundos de previdência também se encaixam nisso aí, né? Aporte dos fundos de previdência e continuidade nos investimentos públicos estratégicos, né? Isso que é um ponto ali de atenção. O que pode ser estratégico para uma estatal, né? Às vezes não é para o mercado. Mas são despesas iniciais que aumentaram esse déficit. Porém, se a gente for comparar com o ano passado, que registrou o pior déficit das estatais na história, né, mais de 8,4 bilhões de reais, a gente teve uma ligeira melhora de em torno de 35%. Nesse mesmo período, a gente teve um déficit de 1,1 bilhão, enquanto agora a gente está com 707 milhões. Então, aproximadamente, melhoramos aí 35%. Não estamos tão ruins assim, tá? Mas ainda assim, gera um pouco de preocupações, né? Porque quando a empresa estatal ela tem Quem paga isso aí? Exatamente. Quando ela tem um déficit, quando ela tem uma quebra de caixa, de quem tem que botar dinheiro? A gente, o Estado. A gente podia trocar a palavra déficit por prejuízo. Prejuízo. Teve Ótimo. prejuízo, quem vai carregar? Prejuízo primário. Quem vai ter que pagar? Nós. O Estado. Porém, né, de acordo com a nossa ministra do Planejamento Orçamentário, Esther Dweck. Cara, o pessoal tem um nome difícil. Porra. Estherzinha, Grande nossa Estherzinha, querida Estherzinha aí, ela disse que esses prejuízos não serão arcados com despesas da União e os que seriam, né, estão dentro do orçamento para esse ano, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo tem que aprovar, estão já dentro do orçamento, tá? E ela disse que a maior parte desses gastos, desse déficit, será coberto por receitas passadas, né, e acúmulo de receitas passadas, ou seja, reserva de caixa, que as empresas tiveram, as estatais tiveram, tá? O Tesouro Nacional também reforçou essa avaliação, né, afirmando também que os déficits são pontuais, não há algo a se preocupar. Porém, mesmo assim, o mercado ainda leva um pouco de atenção porque boa parte dessas despesas são despesas recorrentes, né? Então, se você aumenta despesas recorrentes, você aumenta custos, diminui margens, reduz dividendos. É isso aí. Galera, eu tava gravando até agora, não vi ali, ó. Olha lá, o que ficou? Olha lá, Lucas.
Mais uma propaganda do Raul, põe aí. Agora, se você quiser ter acesso a uma plataforma exclusiva, né, que é a plataforma da UVP, que ali você vai ter, sim, aí sim um encontro, né, dos mesmos valores que os seus, né, da mesma coisa, mas com uma cobrança que age em cima do seu patrimônio inteiro, porque a gente não tem taxa escondida, aí você pode se tornar aluno da UVP. Raul, se eu me tornar aluno da UVP, preciso sair da XP? Não, né, pode ficar lá na XP e ser aluno da UVP também. Então pode ir aí, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente, bem legal aqui, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, te ensinar a encontrar essas malandragens, te ensinar a ficar mais seguro com seus investimentos no Brasil e lá fora. A gente tem uma aula toda sobre regulação da FINRA, SIPC, para você não ter esse tipo de susto, né? Você tá com seu dinheiro num lugar e de repente dizem, olha, pode falir o lugar, etc, e começa a inventar uma história, você não tem como saber se é verdade ou não. Acho que esse é o principal fator, né? O conhecimento, ele liberta a gente e ele ensina a gente a investir de maneira correta. Voltando agora, gigantes anunciam investimentos bilionários aí no Brasil, começando com a Novo Nordisk, né? Anunciou 6,4 bilhões em investimentos para expandir sua unidade de operação ali em Montes Claros, Minas Gerais. O objetivo principal aí, né, vai ser para aumentar a capacidade de fabricação de medicamentos injetáveis para esse controle de obesidade e doenças crônicas graves. Inclusive, tem um dos integrantes aí do nosso programa que utiliza dessa... Aí não, já não ficou... é o Malheiros. Não é o Malheiros, gente. Não comenta aí que é o Malheiros nos comentários. Inclusive, façam um bolão aí nos comentários para vocês identificarem quem que é. Exatamente. Mas não é o Malheiros. Quem adivinhar vai ganhar um prêmio depois. Vai ganhar um prêmio. Pode cobrar do Edson aí. É? Pode cobrar do Edson. Exato. Essa fábrica, ela já responde por 1/4 da produção de insulina de toda a Novo Nordisk. Nossa, tá difícil falar esse nome. Que atenderá esses diversos produtos, mas o principal vai ser para a produção dos produtos de LP1, como a semaglutida, que é o principal ativo do Ozempic, e do Wegovy. A companhia já afirmou que essas obras de construção só devem terminar ali em 2028, né? A fábrica começar a ter essa expansão pronta só em 2028. E que vai contar com alguns aspectos ali que vão ser melhorados, como entre eles um almoxarifado, um novo laboratório de controle de qualidade e novos processos ali de produção de asséptica. E, além disso, espera-se criar ali 600 novos empregos permanentes e também em torno de 1.800 funcionários vão trabalhar ali na unidade de forma total, tá? Além dessa fábrica em Minas Gerais, que foi inaugurada ali em 2007, a gente tem ali uma sede administrativa em São Paulo e um centro de distribuição em São José dos Pinhais, no Paraná. O Brasil hoje está entre os 5 maiores mercados da farmacêutica, né, que hoje já atende ali 170 países, e esse investimento também ocorre... foi anunciado que um momento em que as farmacêuticas brasileiras se preparam para enfrentar forças no segmento do Ozempic. A empresa que anunciou isso foi a Hypera, né, que ela quer entrar de vez aí nesse mercado para competir com a Novo Nordisk aqui no Brasil, produzindo um medicamento que utilize aí do princípio ativo do Ozempic para ganhar mercado brasileiro em empresas que produzem nacionalmente. Bom, e teve também o Mercado Livre, que anunciou um investimento volumoso de 34 bilhões de reais no Brasil esse ano, tá? O anúncio vem aí, né, frente a um crescimento das concorrentes chinesas. Então, a Shein, a Shopee e a própria Temu, né, que é um novo marketplace aí, que vem dominando aí e crescendo os seus braços aqui dentro do Brasil, tá? Com esse investimento, espera-se que uma consultoria fez um estudo de que em torno de 13% de todos os galpões do e-commerce no país, né, sejam dominados ali por essas empresas de marketplace, ou seja, de galpões logísticos. Então, aqueles fundos imobiliários de galpões e etc. começam a ter inquilinos mais fortes também, tá? Espera-se que esse investimento gere algo em torno de 14 mil empregos diretos, tá, por parte do Mercado Livre, então, tanto na questão de emprego dentro do centro de distribuição, quanto também os subempregos entre aspas, né, que são o pessoal que vai ali e leva as encomendas e etc. Né? E isso marca ali também um dos maiores investimentos, né, que a empresa fez aqui dentro do Brasil. Né? Desde 2018 ali foi quando ele aportou um total de 1 bilhão de reais. Então você vê, de 2018 para cá cresceu 34 vezes. Né? Então é uma força... O Mercado Livre acredita bastante no Brasil, que é um dos seus principais pontos de vendas no mundo. Tá? Ele é responsável ali por boa parte do seu resultado financeiro. Ainda mais um dos melhores lugares para se viver no mundo, principalmente em Goiânia, que fica em Goiás, aí, que é uma capital sensacional, uma boa cidade de vida.
né? É uma ótima estratégia. E agora, lendo agora os comentários aqui, eu vou falar do Guilherme BBK, que disse: bom dia, as questões comentadas do CE vai ser só para alunos, vai ser para uma outra coisa aí, não é para aluno, talvez, não sei, não dá para saber ainda, não é sobre isso. Temos aqui também outro, o André de Niterói disse bem que as potências globais em crise e eu só dando mais um passo rumo ao sucesso profissional e financeiro. Boa. Nesse exato momento, eu vos escrevo, cara, que conjugação de verbo bonita, cara. Não, tem Eu que vos respeitar. escrevo. Porra. Caramba, bem diferente do primo dele, né? É. Estou indo pra. O Alex de Niterói. Tá. Eu estou indo pra Bahia acompanhar uma obra da Impasa. Acreditem em vocês mesmos, pessoal. A hora de buscar subir um degrau na sua profissão é quando já está empregado. Abraço, forte abraço. Exatamente, cara. Isso que você falou aqui é muito real. Tanto no mercado financeiro, né, investimentos, quando está em crise, está preparado. Quando você está bem na sua profissão, quando você está bem estruturado, é o momento onde você tem que pensar em criar algo novo, em fazer uma nova forma ali de renda ou de coisa para sua vida mesmo, cara. Não espere vir uma crise para aí você pensar no que você vai fazer. Sempre esteja preparado. Utilize dos momentos de calmaria para se preparar para quando vier o caos, cara. Ô, E o- Edson, tá liberado ler nota de repúdio ao nosso programa? Nota de repúdio? Não existe isso aqui, não. Pode ler. Momento pode caso ler. de família. @ José Eduardo Pinto Vagabundo. colocou a nota de repúdio ao Soco Matinal, que eu quero ler agora em um tom bem sério nesse programa, que é: desde que vocês passaram a gravar o programa à tarde para publicar só no dia seguinte de manhã, que isso é uma falácia, inclusive, tá? Os comentários feitos à noite passaram a ser completamente ignorados. Os trabalhadores que carregam este país nas costas, como eu, só conseguem assistir ao vídeo depois das 8 horas. Neste exato momento, estou comentando no meio do expediente, pois sei que meu comentário será lido, mas se fosse à noite, vocês não iriam ver. Nem posso assistir ao vídeo, mas senti necessidade de deixar meu desabafo. Desde já, obrigado. Saúde aos inteligentes e o meu desprezo aos burros. Isso aqui é uma mentira. Porque é mentira, mano. Isso aqui é uma mentira. É nota Uma de repúdio? pantomima. É nota de repúdio, então, né? Nota de repúdio. Quer responder? Não, faz o seguinte, põe mais uma propaganda do Raul aí. Agora, se você quiser ter acesso a uma plataforma exclusiva, E agora também temos aqui o Felipe Duarte, o K, que agora tem foto no perfil. Grande Felipe aí, uma foto dele. 1407. Perda e não perca. Beijos e muito bom vídeo. Obrigado pelo beijo aí, pela correção da conjugação de adjetivo e verbo ali. Então, não é... Que isso? É substantivo, né? Substantivo sei. e verbo. Rom... palavra. Porra, Acho que o eu mal. foi meu mesmo. Tá ao vivo, tá ao vivo. Romário Campos aqui. Pergunta, o que houve com a nova... Isso aqui é pra você, ó. Pra você. Ó. O que houve com a nova Bolsa de Valores do RJ, Rio de Janeiro? Qual a previsão de início das atividades? Que horas que vai começar isso aí, ó? E, na opinião de vocês, qual é o impacto dela nos lucros da própria B3 Brasil Bolsa Balcão? Bom, parece que tá engavetado, né? Não se sabe mais notícias sobre a Bolsa do Rio de Janeiro, sobre o que ela vai negociar, o que ela vai... Se vai ser temática, se vai ser... ou não. se vai ser uma bolsa temática, se vai ser uma bolsa de valores mesmo, né? Negociando mercadorias específicas. Então a gente não sabe ao certo o que está acontecendo ali. Mas se vamos supor que ela amanhã abra ali a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e ela comece a operar alguns contratos ali de mercadorias, alguns derivativos, um pouco de balcão. Isso pode trazer impactos não imediatos, mas pequenos ao lucro da B3 no curto prazo, tá? Mas a gente pode ter um ganho, né, muito mais eficiente. O investidor pode ter um ganho melhor, né? Ou seja, você ter um serviço melhor praticado pela B3. Não que a B3 pratique um serviço ruim, né? Mas ela pode melhorar muitas coisas Tá que hoje sendo ela pago deixa a pela desejar. B3, Alan. Tá sendo pago pela B3. Primeiro respondeu não sei, depois falou assim, não, vai dar nada não. É isso aí, ó. Como é que é o nome do senhor? É Gilson, né? Gilson, grande Faz o Gilson. Pix. Então é isso. E outra, é difícil competir diretamente com a B3, né, cara? A não ser que ela vá ali para um sistema específico. Por exemplo, vou fazer com commodity, fazer pequenas ações, small cap e tal. Tá tudo no campo das ideias. Então, qualquer coisa que a gente falar pra vocês aqui agora pode ser completamente o oposto depois, mas a gente sabe que a competição tende a ser favorável para os mercados, principalmente aí, né, nessa lógica liberal de economia. Então, se a gente for olhar para esse aspecto, a B3 já tem ali alguns aspectos que estão meio congelados, né? Como a tokenização de alguns contratos poderia já ser feita aqui pela própria B3, isso não acontece. Poderiam ter custos mais eficientes de operação em algumas outras coisas. Poderíamos fazer algumas coisas na bolsa que estão meio engavetadas, estão meio paradas justamente por essa falta de alguém ali no rabo delas mesmo para fazer com que... Botar o preço médio no SEI.
Poderia fazer muitas coisas ali, né? Agora que a gente está vendo alguma coisa no Revar ali, algum projeto para ajudar no cálculo de imposto de renda. Então tem muita coisa que a B3 poderia facilitar para o investidor que hoje não faz. Então, ter um competidor ali no pé dela ali para fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida, para a gente que é investidor ia ser um excelente, né? O que seria do negócio. PCC se não tivesse o CV? É isso que eu estou dizendo. Então, ó, nesse momento aí onde tem campo das ideias, ou seja, está no campo das ideias, tem muito espaço ali, então, nesse momento é um momento ideal aí para você lançar uma fake news aqui nos comentários. Boa. E a gente lê. É claro que a gente não vai ler própria, porque a gente não falaria uma fake news, mas a gente aceitaria. Até porque a gente não lê comentário. A gente nem lê comentário à noite, É. de acordo com ele. E outra, se for a fake news for muito bem estruturada aí, com certeza a gente vai aceitar no nosso coração. É claro que a gente não diria num canal, mas a gente aceitaria no coração. Então você tem essa oportunidade aí no fim do programa de escrever uma fake news sobre o lançamento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Campo das ideias, então, espaço para criatividade. Exatamente. Então acabou o programa? Acabou? Chega. Vamos acabar o programa?